Uma boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês. Nós vamos terminando o nosso ciclo de estudos dos elementos de conexão em direito internacional privado, falarmos sobre os elementos de conexão relacionados às obrigações. Elementos esses que se encontram fixados, de maneira geral, no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas que tem muita coisa para falar a respeito. É claro que no curso de graduação de 6 meses, não há condições de passarmos tudo o que há da matéria de direito internacional privado, que é uma matéria muito ampla, mas eu tenho procurado passar as ideias principais para vocês de cada um dos temas, levando-se em consideração aquilo que é solicitado em exames de ordem e concurso público. E lembro que também, de qualquer forma, vocês podem encontrar um material muito vasto a respeito do tema, tanto da minha parte quanto da parte de outros professores da PUC a respeito de direito internacional privado. Eu desejo boa noite uma vez mais àqueles que estão me cumprimentando aqui na live de hoje. Então, reitero boa noite para a Laura, para o Lucas, para a Maiara, para a Ellen, para a Larissa, para a Marcela. Cumprimento a Elorá também, a Monique, a Bianca e a você que está ouvindo ou assistindo essa live, onde você estiver, porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas, e a maioria das pessoas, elas preferem ficar quietinhas, só ouvindo ou só assistindo, né? Bem, para que nós possamos entender como funciona o elemento de conexão em obrigações, nós temos que ter em mente uma ideia que é universal de obrigações, que é a ideia da sujeição do devedor ao credor. Essa ideia que é universal começou de uma maneira muito desequilibrada na antiguidade. Tanto entre os povos mais antigos, como entre os gregos e os romanos, havia uma ideologia de submissão não apenas patrimonial, mas de submissão do devedor com o seu próprio corpo para o pagamento da prestação. Então, era uma espécie de autopignoração do devedor, onde ele respondia não apenas com seu patrimônio, mas a garantia também para o pagamento da dívida era o próprio corpo do devedor. E o devedor, se não cumprisse com o pagamento da prestação no tempo, no local e na maneira convencionados, ele acabava se submetendo a um risco muito grande. No direito romano, antes do final das penas corporais, que houve um ciclo em que as penas corporais sobre o devedor deixaram de existir, se autorizava que o devedor fosse submetido a cárcere privado pelo credor. Então, se o devedor estivesse em mora e não tivesse de pagar condições de pagar a sua dívida, quando houvesse uma cobrança feita diretamente pelo credor ou por emissários do credor, o credor e seus emissários poderiam, pura e simplesmente, restringir a liberdade física do devedor e levá-lo a cárcere privado. Esse cárcere privado era legitimado por boa parte dos povos antigos. No direito romano, mais propriamente dito, o devedor, por não cumprir com a sua obrigação, ele se sujeitava à responsabilidade. Esse dado é bastante importante porque não é um dado restrito para nós brasileiros. É um dado bem generalizado na sociedade internacional e nos vários sistemas jurídicos, que é o dado de que a obrigação, uma vez descumprida, ela acarreta responsabilidade. O que sempre variou nos vários sistemas jurídicos foi o grau de comprometimento da responsabilidade do devedor. Neste caso específico de Roma, como vocês devem se recordar, porque normalmente o professor de direito civil fala sobre isso na matéria obrigações, o credor tinha o direito de alimentar o devedor, lhe dando pelo menos água abundante, quanta água o devedor quisesse, e 1 libra de farinha por dia. Para quê? Para mantê-lo vivo e para engordá-lo. E muitos credores, inclusive, promoviam uma autêntica engorda do devedor nesse período, porque o credor poderia, durante trinúndinas, isto é, a cada 3 luas cheias, a cada 3 luas, durante 3 oportunidades, portanto, levar o devedor à praça pública para ser vendido como escravo. Essa situação era uma situação extremamente infamante para o devedor. Ele era constrangido em praça pública para ser vendido como escravo.
Então, se procedia a um leilão público, como se fosse um leilão numa feira livre que nós vamos para comprar frutas e legumes. E ali era celebrado o contrato de aquisição do escravo pelo interessado. Mas se ninguém quisesse pagar o lance mínimo exigido pelo credor, o que acontecia? O credor poderia dispor do devedor como aprovesse. Então, ou o devedor se tornaria finalmente escravo em definitivo do credor, ou o credor levava o devedor trans Tiberis, isto é, além do rio Tibre, que é o rio que passa por Roma, para esquartejá-lo. Essas penas que existiam não eram um privilégio do romano. Elas existiam em vários povos, diferenciadamente. Mas, curiosamente, a estrutura, a obrigação, ela se manteve, tanto entre ocidentais como orientais. A estrutura obrigação, no sentido de que ela, obrigação, é uma relação jurídica por meio da qual o credor pode, de toda a maneira considerada legal para aquele sistema jurídico, constranger o devedor ao cumprimento da prestação, que é o pagamento. E o descumprimento do devedor traz como consequência a sua responsabilidade. Essa ideologia, que é totalmente espalhada em todos os sistemas jurídicos, ela acaba sofrendo temperamentos quanto às penas, mas acaba também tendo regimes diferentes nos variados sistemas e, inclusive, regimes diferentes nas variadas temáticas. Porque enquanto o direito antigo trabalhava com um direito todo misturado, todo ele sob o nome de ius sivi para os romanos, nós tínhamos uma ideologia bastante clara de que tínhamos ali misturada a responsabilidade penal, responsabilidade perante a administração pública na legislação romana. E isso acabou se distinguindo com a evolução científica do direito, não apenas para os povos que obtiveram forte influência do direito romano, mas também para os demais povos que tiveram o seu sentido evolutivo de direito. Bem, como é que nós podemos resolver uma situação obrigacional no que diz respeito a uma obrigação que decorre da lei? Quando a obrigação decorre da lei, nós temos, quando há o descumprimento da obrigação, um ilícito legal. A ideologia do ilícito legal, ou então seria do ato antijurídico, como os penalistas afirmam com maior propriedade, e alguns civilistas também falam isso, o ato antijurídico cometido pela pessoa porque ela ofende a uma norma vigente, acarreta a responsabilidade. Mas não temos a mesma norma, a mesma regra de conexão para uma obrigação decorrente por ato ilícito e para uma obrigação decorrente de ato lícito. Então, vamos supor a ideia do chamado ato jurídico. Quando eu tenho descumprimento de uma norma legal, eu tenho um ilícito decorrente de lei. Então, eu tenho o descumprimento de uma obrigação legal. Quando tenho um ilícito decorrente do descumprimento de um ato jurídico ou de um negócio jurídico, falando na nossa linguagem de direito brasileiro, porque nós, no Brasil, adotamos a teoria italiana do negócio jurídico, do Código Civil Italiano de 42, nós temos uma ideia de ilícito voluntário. Então, a pessoa acaba, em virtude de uma obrigação voluntariamente assumida, a praticar um ilícito. Vamos chamar aqui de ilícito negocial, para ajustá-lo também com o direito brasileiro. A consequência disso também é responsabilidade. Então, eu posso ter tanto a responsabilidade legal, quanto a responsabilidade por descumprimento de obrigação voluntária. E os elementos de conexão que foram forjados a partir da teoria dos estatutos e a partir das variadas escolas do direito internacional privado foram se distinguindo no decorrer dos tempos. No direito brasileiro, o que acaba havendo como forte influência é a influência da escola francesa aqui.
E nós temos no direito internacional privado, então, a seguinte ideia. Quando eu tenho descumprimento de uma obrigação imposta por lei, pela prática, portanto, de um ilícito decorrente de ato antijurídico, a chamada responsabilidade delitual, o que nós temos? Nós temos como elemento de conexão a lex loci delicti. A lex loci delicti, ela acaba sendo utilizada para a ideia de responsabilidade legal na sociedade internacional. Ela é utilizada normalmente para estabelecer a regra de conexão do direito penal. Ela é utilizada normalmente para estabelecer a regra de conexão do direito civil, do direito empresarial. Então, a lex loci delicti estabelece que, havendo ato ilícito, o ato ilícito trará como regra de conexão o local, a lei do local aonde o delito foi cometido. Lembrem-se uma vez mais que nós estamos conversando aqui sobre uma questão referente a elementos de conexão de direito material. Nós já vimos, ao trabalhar com o processo internacional, que nem é sempre desta maneira que funciona, porque no processo internacional eu tenho que verificar quem é o juiz internacionalmente competente. Ou, trocando em miúdos, qual seria a jurisdição aplicável, a do Estado A ou a do Estado B. E envolvendo o Brasil, nós temos as regras de competência que a gente discutiu no Código de Processo Civil de 2015, quando trabalhamos no primeiro bimestre, e vocês, inclusive, fizeram vários trabalhos a respeito desse tema. Bom, quando trabalhamos com o elemento de conexão material, eu estou discutindo quais são as regras de responsabilidade civil que serão incidentes. E o Brasil, ele tem um modelo de responsabilidade civil que também é francês, tanto para a responsabilidade legal como para a responsabilidade por obrigação voluntária. É o sistema francês, que vem de dois grandes civilistas franceses do final do século XX, Raymond Salley e Louis Josserand, que são os pais da responsabilidade objetiva, que nós aprendemos tanto no direito civil, no direito administrativo, quando se fala em responsabilidade civil do Estado, no direito ambiental, quando se fala em responsabilidade civil do poluidor, em direito do consumidor, quando se fala em responsabilidade civil do fornecedor. A responsabilidade objetiva é uma construção da doutrina francesa que foi bem absorvida pela jurisprudência francesa e influenciou vários sistemas jurídicos, inclusive o brasileiro. E esse legado nós devemos a esses professores que, na última década do século XIX, criaram a teoria do risco da atividade. Raymond Salley fez essa criação para a responsabilidade objetiva por acidentes de trabalho. E Louis Josserand fez essa objetivação para o estudo da responsabilidade objetiva nas relações civis em geral. Quando eu tenho responsabilidade objetiva, isto é, não preciso indagar a existência de culpa do agente, porque o agente responderá independentemente de culpa ou sem culpa, e a responsabilidade subjetiva, quando haverá necessidade de se provar a culpa do agente nas obrigações de meio, ou ainda de se dar ao agente a oportunidade de provar que não agiu com culpa nas obrigações de resultado, onde há a inversão do ônus da prova da culpa, portanto. Essa evolução é bastante significativa para nós no Brasil, mas ela não é uma realidade em alguns sistemas jurídicos, onde a ideia de culpa e a ideia de risco não são consolidadas dessa forma sistematizada, como é o modelo francês que nos inspirou. Então, aqui nós temos que, obviamente, contrastar a legislação atinente ao cumprimento de obrigação legal e a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação legal. Se seria mais vantajoso para o seu cliente, como você como advogado do escritório de advocacia internacional, invocar o direito brasileiro como norma a ser utilizada, ou seria mais vantajoso invocar o direito do outro sistema jurídico? Esta é a situação no que falamos de responsabilidade extranegocial.
Diferentemente ocorre com a chamada responsabilidade negocial. E aí eu parto de imediato para a leitura do que fala o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu vou colocar aqui na imagem para que vocês possam acompanhar a leitura deste artigo, que é um artigo bastante importante para estabelecer esta regra de conexão. Então vamos a este artigo. Vou aqui compartilhar com vocês neste momento. Penso que vocês todos estão vendo. O artigo 9º fala o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. A diferença em relação à questão do delito é que as obrigações constituídas voluntariamente, elas são constituídas por negócio jurídico. No direito internacional, de maneira geral, eu não tenho a expressão negócio jurídico da forma que eu tenho no direito brasileiro ou no direito italiano, que é quem nos influenciou, o Código Civil Italiano de 42. O que eu tenho, na verdade, é a influência da ideia de contrato. Então, a ideia não é a lex loci delicti, isto é, o local em que foi cometido o delito, mas é a lex loci contractus, isto é, o local em que foi celebrado o contrato. Aí já tem uma modificação bastante interessante. Ao trabalhar com a ideia obrigacional, quando a obrigação é voluntária, eu tenho um princípio que vigora no direito internacional privado e que não pode ser descartado, que é o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio sofreu várias modificações em alguns sistemas jurídicos como o nosso. Nós não falamos mais em autonomia da vontade porque entendemos, na doutrina brasileira, que isto diz respeito à ideia de liberdade contratual do século XIX. No século XX, um autor italiano chamado Luigi Ferri lançou uma proposta em sua tese de doutorado que se chama autonomia privada, indicando assim uma autonomia delimitada e não uma autonomia tão plena quanto o princípio da autonomia da vontade dava no século XIX em França. E o italiano Luigi Ferri para a Itália, porque a Itália também tem uma forte inspiração no Código Civil Napoleônico, que é o Código moderno, que trouxe todas as regras do direito romano que eram compatíveis para a sociedade francesa daquela época, segundo assim entendia o legislador francês, acabou influenciando também o direito italiano. E Luigi Ferri, então, prega que tem que haver uma ideia de superação de uma liberdade tão ampla para as partes por uma ideia de liberdade mais delimitada, em virtude de normas de ordem pública e de interesse social. Então, Luigi Ferri fala que da autonomia da vontade vamos para a autonomia privada. Contemporaneamente, o nosso direito fala ainda em autodeterminação. Isto é bastante encontrado, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, quando há uma ideia de autodeterminação e uma ideia de interesse legítimo, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então, a conformação da liberdade contratual sofreu uma grande evolução para nós no direito brasileiro, se nós compararmos o Código Civil de 16, o nosso Código Civil de Clovis Bevilacqua, até os nossos dias. Isto, obviamente, não é o mesmo sentido de evolução que temos em vários países do mundo. Muito embora nós tenhamos, no direito internacional, tentativas de unificação do direito contratual, essa tentativa de unificação do direito contratual, inclusive, ocorreu na extinta Comunidade Europeia, e ainda hoje a União Europa faz estudos buscando uma parametrização, buscando, então, parâmetros mínimos de unificação do direito contratual europeu. Nós não temos uma ideia unificada de direito internacional privado, nem com relação ao regime jurídico do contrato nos países que integram a União Europeia, nem muito menos com relação à ideia de contrato nos vários sistemas jurídicos contemporâneos. Ora,
Diante dessa ideia, onde encontramos uma segunda tentativa frustrada de se buscar uma unificação de institutos jurídicos por vários países, eu mencionei uma outra nas aulas anteriores, que é o Código Bustamante, que é aquele código que tentou criar regras de conexão iguais para todos os estados que integram a sociedade internacional, mas fracassou. O que nós temos são regras de obrigação voluntária que variam de país para país. Mas, curiosamente, o princípio da autonomia da vontade, ele continua como um forte princípio no direito internacional privado para fins de regulação das chamadas relações civis e empresariais, que constituem obrigações. E isto é bastante interessante, porque no nosso direito, a regra de conexão para obrigações contratuais é uma regra que não é igual à ideia da regra de conexão para responsabilidade extracontratual. Como conversei com vocês, a ideia para responsabilidade extracontratual é a ideia da regra de conexão lex loci delicti, o que acaba sendo diferente da ideia da regra de conexão da obrigação voluntária, que é a lex loci contractus. Esta ideia da lex loci contractus, ela é uma ideia que favorece muito uma gênese, que é a seguinte: se eu tenho o brasileiro, falando do nosso caso Brasil, e o estrangeiro em território brasileiro, em princípio, a regra de conexão apontaria para a norma de direito material brasileira, se eles celebram um contrato, em virtude do que dispõe o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que acabamos de ler. Para qualificar e reger as obrigações, estou aqui repetindo o que diz esta lei, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Eu havia esquecido aqui de parar de compartilhar. Bem, esta ideia pode ser afastada pela vontade das partes. Então, nós temos aqui uma regra de conexão que as partes poderão afastar. Estou aqui escrevendo para vocês, regra de conexão não é de natureza cogente, é uma regra de conexão de natureza facultativa. Esta regra de conexão das outras, ela não diz respeito à ordem pública, à soberania nacional, ou ainda à observância dos bons costumes em um primeiro momento. Então, o simples fato das partes em um contrato internacional estabelecerem uma regra de conexão diferente daquela que está estatuída no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não constitui ofensa ao artigo 17, a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Porque, ao contrário do que ocorre com as outras regras de conexão que comentamos até aqui, aqui eu tenho uma regra de conexão de natureza facultativa ou dispositiva. A autonomia da vontade das partes pode estabelecer uma solução diferente para esta regra de conexão. Isso sugere que é válida em contratos internacionais tanto a cláusula de eleição de foro, quanto a cláusula de eleição de direito material. Essas duas cláusulas, elas podem existir em contratos internacionais. Certamente vocês estão mais acostumados com a chamada cláusula de eleição de foro.
porque mesmo os contratos internos se fala a respeito dela. Uma cláusula em que as partes estabelecem uma regra diferente de competência, desde que isso não viole norma de ordem pública ou de interesse social. A doutrina e a jurisprudência brasileira, no direito interno, em direito civil, em direito empresarial, admitem como, em princípio, lícita a cláusula de eleição de foro, a cláusula onde as partes escolhem que juízo seria competente para apreciar aquela matéria. O juiz da comarca de São Paulo, por exemplo, ou o juiz da comarca de Belo Horizonte, por exemplo. No direito internacional privado, é possível também que as pessoas de nacionalidades diferentes estabeleçam a cláusula de eleição de foro internacional. Portanto, dotadas do princípio da autonomia da vontade, escolham qual seria o juiz com competência internacional para tratar da matéria. Então, vamos supor que uma empresa brasileira celebra um contrato empresarial com uma empresa alemã e fixam como regra de conexão processual, fixam, portanto, a jurisdição para aquele contrato ser julgado quando houver alguma dúvida ou algum litígio, não a cidade de São Paulo, onde o contrato foi celebrado, mas a cidade de Berlim, aonde a empresa alemã tem sua sede. Esta cláusula de eleição de foro, em princípio, reputa-se válida na ordem internacional. Diferentemente ocorre se a cláusula de eleição de foro contrair, no nosso caso Brasil, a ordem pública, a soberania nacional ou os bons costumes. Como é o que pode ocorrer muitas vezes nos contratos de consumo, ou em contratos individuais de trabalho, nos termos daquelas regras de competência que explicamos no momento oportuno. Então, eu posso ter, sem sombra de dúvidas, a fixação de cláusulas de eleição de foro que eventualmente violem a ordem pública, os bons costumes ou a soberania nacional. Isso fará com que seja negada a possibilidade futura e eventual de uma homologação de sentença estrangeira. Mas quando não há esta norma dura, esta norma absoluta, que impede uma fixação de competência diferente, não existe nenhuma razão técnico-jurídica para se deixar de reconhecer a competência internacional do juiz estrangeiro ou do juiz brasileiro quando a cláusula de eleição de foro fixar a prorrogação da competência. Mas nós não temos os contratos internacionais tão somente a possibilidade da fixação de uma cláusula de eleição de foro. Nós também podemos ter nos contratos internacionais a possibilidade de uma cláusula onde as partes afastam não a regra do Código de Processo Civil que discutimos aqui, mas a regra do artigo 9º que estamos discutindo na aula de hoje. Então, eu posso ter uma cláusula de eleição de direito material. Esta cláusula de eleição de direito material ela é muito frequente no contratualismo internacional privado, porque as partes já escolhem, inclusive, qual é o direito material que será utilizado para dirimir um eventual conflito. E aí, nós podemos ter, então, as duas cláusulas no mesmo contrato. E essa cláusula de eleição de direito material, ela não é objeto de qualquer obstáculo, em princípio, no direito internacional, porque no direito internacional vigora o princípio da autonomia da vontade entre as partes. Então, percebam vocês que das regras que mencionamos aqui da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a única que admite uma flexibilização é essa regra do artigo 9º.
Aí alguém pode falar, mas Senise, eu não tenho que ver o que o outro país fala a respeito? Sim, claro que eu tenho que ver o que o outro país fala a respeito. Mas quando eu tenho regras duras, como são as demais regras de conexão que nós já comentamos neste semestre, o que fica claro é o seguinte, no conflito interespacial de normas. Para o Brasil, por exemplo, em matéria de família, é Lex Domicili. É Lex Domicili. Só em se tratando em construção de casamento que é Lex Celebrationis. Mas é Lex Domicili. Então, aqui eu já tenho um conflito interespacial de normas, porque eu não posso ter a flexibilização da Lex Domicili. Já no direito obrigacional, eu posso ter a flexibilização da Lex Loci Contractus. Deu para acompanhar isso, pessoal? Ficou claro para vocês? Bom, diante disso, então vamos para a segunda parte da aula de hoje. Eu posso trabalhar com a ideia de obrigação contratual, levando-se em conta o local em que as partes celebrarem o contrato. Mas o contrato tem outros meios de formação. O contrato ele não se forma apenas presencialmente entre as partes. Aliás, na grande maioria dos casos, em virtude do desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, em virtude do comércio eletrônico, francamente disseminado nas redes de internet pelo mundo afora, nós temos a possibilidade do contrato entre ausentes. A figura do contrato entre ausentes é uma figura que teve uma evolução muito grande no direito, não apenas interno brasileiro, mas no direito dos outros povos. Porque, diferentemente do contrato celebrado entre duas partes que se encontram presentes, eu tenho duas partes que, à distância, celebram o contrato. Ora, quando eu falo em contratação entre ausentes, no modelo ainda do Código Civil nosso, por exemplo, que é o Código Civil de 2002, nós temos ainda a discussão da correspondência, né? A discussão da formação do contrato através da proposta. Claro que isso é perfeitamente assimilável quando falamos em correspondência eletrônica. Mas não há grandes dificuldades em entender que o contrato pode ser formado por qualquer meio de proposta, não apenas por e-mail, mas também por outras modalidades de comunicação, bastando que a proposta tenha todos os elementos mínimos de contratação e que o policitado, que é aquele quem receberá a proposta, venha a aceitar a proposta na totalidade. Porque no nosso regime jurídico, a contraproposta é regida como se fosse uma nova proposta. O direito brasileiro, então, admite a formação do contrato a partir entre ausentes. Quando a contratação entre ausentes é realizada por correspondência, falando isso lá de informação por e-mail, nós temos essa ideia da proposta. Ora, nesta ideia da proposta, nós temos uma situação que já é um problema para o direito internacional privado. Qual será o elemento de conexão a ser adotado quando há contrato entre ausentes? Então, quando o contrato tem a sua origem em uma proposta ou em uma oferta ao público, falando das expressões do nosso Código Civil brasileiro. Ou quando o contrato tem origem a partir de uma oferta ou de uma publicidade, falando do nosso Código de Defesa do Consumidor, cuja linguagem e regime jurídico é diferente do Código Civil. Bem, ao trabalharmos com este tema, o que tem vigorado na sociedade internacional é a ideia de que o contrato ele acaba sendo regido pela lei do domicílio do proponente. Lex domicilii do proponente. Este é um dado bastante, porque ele acaba, então, estabelecendo uma regra que foge, muitas vezes, do controle
de uma pessoa quando ela, à distância, resolve contratar com o proponente. O artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu parágrafo 2º, mantém esta ideia da lex domicili para o proponente. O artigo 9º, parágrafo 2º, enuncia: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Percebam vocês, então, que quando não temos um contrato celebrado entre presentes, a ideia que há como regra de conexão do direito internacional privado é uma ideia que não é favorável ao policitado para a fixação de regra de conexão em direito material. É a ideia de que, neste caso, nós teremos como lei aplicável a lex domicili do proponente. Então, repetindo, nas contratações entre presentes, a lei do local do contrato, lex loci contractus, artigo 9º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para contratos formados a partir de proposta, de oferta ao público, nós temos a lex domicili do proponente. É a melhor solução? É a solução que vem sendo adotada pelo nosso direito internacional privado brasileiro. Vamos para a terceira e última parte da aula de hoje agora. Eu quero falar com vocês sobre a solução adequada de conflitos no direito internacional privado. Esse é um tema que tem enorme importância na sociedade internacional contemporânea. Porque a sociedade internacional contemporânea já há algum tempo busca uma solução entre pessoas de nacionalidades diferentes no que diz respeito a obrigações contratualmente estipuladas, fora da discussão da jurisdição. A ideia é que a arbitragem, como meio de solução adequada de conflitos, deve ser prestigiada. E essa ideia que hoje buscamos no direito interno brasileiro, de trabalharmos com soluções adequadas de conflitos, de trabalharmos com negociação, com conciliação, com mediação e com arbitragem, que inclusive tem supedâneo legal numa lei de arbitragem que é de 1996, é uma ideia que não vinga na maioria dos casos aqui no Brasil, mas que pode muitas vezes ser muito interessante na discussão de contratos de valor que fazem com que as partes sejam encorajadas a buscarem soluções fora do Poder Judiciário, para assim atingirem soluções mais rápidas dos seus conflitos. Nos contratos internacionais, o mesmo ocorre. Só que esta ideia de solução adequada de conflitos, ela tem uma concepção que remonta a uma série de fatores. Então, ao trabalharmos com relação a esta situação, eu gostaria de lembrar, desde logo, uma legislação que é muito importante no direito internacional e que trata da arbitragem internacional, né? E essa legislação, ela é conhecida como lei modelo da UNCITRAL. Eu vou aqui escrever para vocês UNCITRAL, tá bem? Que dispõe sobre arbitragem comercial internacional. O secretariado da UNCITRAL, que é o órgão responsável pela atualização deste documento internacional, ele se localiza em Viena, na Áustria. E a UNCITRAL é uma organização, então, respeitabilíssima e que busca observar as resoluções da Organização das Nações Unidas que tem relação com esta temática.
Diante disso, nós temos uma série de regras que constituem a chamada lei modelo da UNCITRAL sobre a arbitragem comercial internacional. A Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, que é um órgão vinculado à ONU, uma agência vinculada à ONU, acabou em 21 de junho de 85 estabelecendo essa lei modelo. E esta lei modelo ela passou por várias alterações e houve inclusive uma alteração que passou por essa mesma Comissão das Nações Unidas em 2006. Segundo a lei da UNCITRAL, a arbitragem comercial internacional sujeita qualquer acordo que se encontre em vigor entre um Estado e outro Estado. Então, se as partes quiserem se valer da arbitragem internacional como um mecanismo de solução de conflitos, poderão se valer e se sujeitarão aos acordos internacionais que os Estados respectivos às suas nacionalidades tiverem para regular o chamado tribunal arbitral. E aí nós temos regras que dizem respeito à composição do tribunal arbitral, à interpretação do que seria a arbitragem, aos poderes que as partes dispensariam mediante cláusula compromissória no contrato internacional de comércio acerca da arbitragem, entre uma série de outros dados. Os contratos internacionais de comércio, quando reconhecem a arbitragem internacional comercial como um mecanismo de solução de conflitos, fazem uma série de estipulações, valendo-se das normas da UNCITRAL, até mesmo para, aonde houver a possibilidade deles estabelecerem regras dispositivas, eles, como partes, poderem se valer dessa dispositividade, desse poder para trabalhar com estas regras de natureza disponível. Então, é muito importante saber isso. Onde é que o Brasil se situa nessa questão de arbitragem internacional e de solução de contratos internacionais? Bom, há um professor aqui no nosso departamento de Direito Internacional Privado que é um dos maiores nomes do Brasil em arbitragem internacional, que é o professor Cláudio Filkenstein. O professor Cláudio Filkenstein, ele inclusive tem contribuído no magistério, levando uma série de alunos da PUC para realizações de competições internacionais, como vocês já devem ter ouvido falar. Se alguém da turma já foi a uma dessas competições ou chegou a integrar um desses grupos da PUC. Alguém já participou disso? Não. Dos que estão aqui na sala, então, não. Bem, é uma pena, vocês perderam uma oportunidade incrível. E o professor Cláudio, a cada ano, ele procura realmente constituir um grupo que se torne competitivo para discutir, para representar a PUC fora do Brasil, né? E os resultados têm sido notáveis. Ele tem um artigo muito interessante que eu vou deixar também postado para vocês aqui no Teams, que se chama Arbitragem Internacional e Legislação Aplicável. Não é um artigo muito recente dele, mas é um artigo de 2015. E ele fala bastante sobre essa situação do Brasil diante da arbitragem internacional. Claro, nós temos uma legislação interna que trabalha com regras de arbitragem internacional para a solução adequada de conflitos, que é aquela lei que eu mencionei para vocês, a Lei 9.307 de 1996. Mas claro que isso é uma posição do Brasil. Mas o Brasil, como é que ele se situa na sociedade internacional? Como é que um brasileiro, pessoa física ou pessoa jurídica, pode se valer do mecanismo de arbitragem, levando-se em conta os tratados internacionais firmados pelo Brasil? Ou quando não há um tratado internacional firmado pelo Brasil sobre o tema, do qual o país da empresa estrangeira fez parte, como é que seria a solução para isso? Bem, o que nós temos realmente aqui é uma situação bastante diferenciada, né?
A nossa lei de arbitragem estabelece como regra que todas as pessoas capazes de contratar poderão se valer da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. É assim que começa a nossa lei de arbitragem. Então, todas as pessoas têm a capacidade para fixar o compromisso arbitral, a cláusula de compromisso no contrato, para que a solução a ser adotada, havendo conflito de interesses contratuais, seja a solução extrajudicial e não a solução judicial. A cláusula compromissória, ela tem uma força bastante interessante e a nossa legislação permite que as partes escolham livremente as regras de direito que são aplicadas na arbitragem, conforme eu mencionei para vocês. Então, como nós adotamos a ideia do princípio da autonomia da vontade no direito internacional, eu posso ter naquela cláusula de eleição de direito material, sem nenhum problema, que as partes escolham não apenas como será realizada a arbitragem, mas também qual será o direito material a ser utilizado para a definição da questão que levou as partes ao conflito. Bem, o Brasil ele é signatário da Convenção de Viena de 1980 sobre contratos de compra e venda internacional. E essa Convenção de Viena, ela não é uma convenção que tenha sido realmente sufragada pela grande maioria dos estados que estão na sociedade internacional, mas o Brasil, como signatário dela, ele também trabalha com as chamadas cláusulas internacionais de compra e venda, que se encontram nessa convenção internacional, que serve de apoio para embates contratuais entre brasileiros e estrangeiros. Então, com relação à cláusula compromissória, o que nós temos é uma ideologia de afastamento do Poder Judiciário. Esse afastamento do Poder Judiciário, ele não impede o que tem que existir depois. Se eu tenho uma solução de arbitragem internacional e eu terei que executar esta solução em determinado país para que ela tenha efetividade, aí eu vou ter que trabalhar com a questão da homologação. Aí voltamos à problemática da homologação. Mas assim como ocorre com uma homologação de sentença proferida por juiz estrangeiro, aonde o STJ, que é quem via de regra trabalha com isso, a exceção a isso são os processos de extradição do Supremo, nós temos apenas uma análise formal da sentença arbitral para os fins de homologação. E eu apenas poderia afastar a sentença arbitral se houver um problema de forma. Ou se houver, o que é extremamente raro em contratos internacionais de comércio, um embate a respeito da ordem pública, da soberania nacional ou dos bons costumes que não teriam sido respeitados naquele contrato. Bem, pessoal, fundamentalmente eram essas as impressões que eu tinha para passar para vocês. São impressões extremamente iniciais de vários temas de direito internacional privado. Nós tínhamos uma época em que o direito internacional privado era dado em um ano inteiro. Então, se dava para falar muito mais sobre a matéria com as turmas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu procurei dar uma visão geral. A grande função do professor universitário é, antes de tudo, ser um grande guia turístico, apresentando os diversos pontos diferentes que a sociedade internacional, no nosso caso, de direito internacional privado, traz. E eu pergunto se alguém gostaria de fazer alguma questão, ou se podemos, então, encerrar a aula de hoje. Bem, então, não havendo perguntas, eu quero agradecer muitíssimo a atenção de todos vocês nesse semestre. Como a semana que vem vocês terão prova, o que eu fiz foi optar pela solução das gravações, que aí vocês já podem assistir às 2 aulas gravadas, que eu gravei na época da atividade estruturada, sem que vocês tenham algum percalço com as provas. A minha prova com vocês é dia 24, não é isso?
Professor, tudo bem? Eu acho que não sei se é dia 24, porque as semanas de provas estão sendo essa e a próxima. Acho que na semana do dia 24 já seriam as Ah, substitutivas. então já é na semana que vem. Então já é na semana que vem com Isso, certeza, Lucas. Já é na semana que vem com certeza. Então na tá. semana que vem nós nos encontraremos é, para a prova e eu vou dar um prazo. Fiquem tranquilos, não vai ser durante o horário de aula que vocês farão a prova. Até mesmo porque vocês vão fazer a prova e vocês podem. Eu acabei pensando melhor. Não adianta fazer a prova individual porque vocês vão trocar ideias, obviamente. Então, vocês podem manter os grupos de trabalho para a realização dessa prova. A prova será composta de duas questões de natureza dissertativa para vocês, está bem? Então, eu vou abrir as questões para vocês no próprio dia da prova, no dia 17, no final da manhã, ok? E vocês terão até o dia 18 para me enviar a prova. Um dia inteiro tá bom para vocês? Tá bom sim, professor. Tá bom, né? Então tá ótimo, gente. Então fica assim combinado. Então eu desejo um ótimo final de noite. Deus esteja com cada um de nós, nos proteja, nos guarde e que nos vejamos na próxima oportunidade. Boa semana para todos, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Boa noite. Boa Obrigada, noite, professor. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada.